Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, na medida do possível. Acabou agora o Grande Prêmio do México. Cara, que corrida agitada é essa? Que corrida agitada, uma corrida muito boa, tá? Uma corrida assim que acho que pra mim foi uma das corridas mais movimentadas, na minha humilde opinião, desse período final, né? Eu acho que, se possível dizer, cara, eu arrisco dizer que da temporada, eu acho que talvez o Grande Prêmio da Inglaterra também foi outro grande prêmio, assim, que a gente pode citar aqui, que foi uma corrida agitada e tudo mais, mas ali foi mais por circunstâncias chuvosas, né? Pessoal, perdoa-se, deixa eu tentar ajustar essa porcaria desse trem aqui, porque, meu Deus do céu, isso aqui é meu Cristo eterno, pai, é horroroso isso aqui. Se vê assim que eu tô com dificuldade de locomover ele, não tá esquisito. Mas enfim, pessoal, uma coisa que eu gostei bastante, é como eu falei, o Grande Prêmio da Inglaterra também foi muito agitado, mas eu acho que o Grande Prêmio da Inglaterra, para mim, ele foi muito por circunstâncias climáticas, né? E o Grande Prêmio do México não teve isso, né? Não teve mudança de clima, nem nada do tipo, né? Primeiro de tudo, a gente tem que mencionar a corrida 400 de Fernando Alonso. Cara, pra mim isso nunca vai chegar nem ao Alonso, não chega nem a vocês inscritos que dirão o Alonso, mas eu acho que, pra mim, 400 corridas representa muito bem o que é o Alonso, né? Um piloto fenomenal, um piloto que, na minha humilde opinião, é o maior talento natural que eu já vi, né? A gente pode mencionar vários outros pilotos com talentos naturais que é nitidamente conhecidos aí, como Senna, por exemplo, mas que eu vi, né? Eu que sou de 94, eu falo para vocês assim que eu desconheço algum talento natural, com habilidade, com a consistência, com a regularidade, de entender, de ser a essência da Fórmula 1 como o Fernando Alonso é. Então, meus parabéns a Fernando Alonso, corrida 400 dele hoje, tá? E aí vamos vendo como é que vai se seguindo, como é que vai se seguindo. Muito provavelmente ele vai ser um dos únicos a conseguir esse feito enorme, né? Mas temos que iniciar aqui dando esse elogio aqui para ele. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, uma corrida muito agitada, uma corrida assim que eu praticamente gostei bastante. Uma grande maioria dos pilotos de pneus médios, tá? Como é uma tendência natural, tá? Só Liam Lawson, Valtteri Bottas, Colapinto, Pérez, Joe e Esteban Ocon estavam de pneus duros. O restante, todo mundo estava de pneus médios, tá, pessoal? O Verstappen, como sempre, larga muito bem, tá? Ele largou muito bem, tá? Ele largou nitidamente empatado com o Sainz, que foi o pole position. A gente vai falar também do Carlos Sainz, para mim uma excelente corrida dele, inclusive. O Verstappen larga bem. O Sainz eu acho que não fez uma largada tão boa, tá? E aí soma-se o fato de o Verstappen ter feito uma excelente largada. O Verstappen ele inicia a primeira volta na liderança, né? E ele atrás um toque entre o Albon e o Tsunoda, tá? De início eu cedi a culpa ao Albon, né? Mas depois, vendo o replay, era nítido que o Tsunoda é quem teve a culpa. Sim, não teve punição nem para um lado nem para o outro, foi anotado como um acidente de corrida, mas na minha opinião, quem é que poderia ter evitado este toque entre os dois, entre o Albon e o Tsunoda, para mim foi o Tsunoda que, para mim, até passar por fora na largada e tudo, né? E ele estava bem espremido. Inclusive, acho que o Tsunoda tinha dado alguns toques antes do toque fatal, né? Ele, tipo assim, ele arranja um espaço ali onde cabia a roda dianteira, mas como a roda traseira é mais larga, ela acabou encostando no álbum e aí, fim de corrida pro Tsunoda já na primeira curva. Pessoal, provavelmente vai fazer barulho que está começando a chover aqui, tá? Pode ser que apareça aí no vídeo, né? Enfim. Beleza, aí safety car, tá? E durante esse período do safety car, ai, cara, assim, ó, como diz a locução, como diz a narração, né, do pessoal da Band, né? Ajudou a te ajudar, fi. Ajudou a te ajudar. Cara, para com o carro um pouco à frente do pochete, né, que é a posição do carro na largada, né? Ele fica um pouco mais à frente e com isso ele é punido em 5 segundos, o que é uma pena, tá? Porque o Pérez largou muito bem, tá? O Pérez largou lá de trás, tá? Ele fez uma baita largada
mas ele teve de cumprir essa punição de 5 segundos. Na volta 6, reinício de safety car, tá? Mais uma vez, uma excelente relargada do Verstappen. O Verstappen, para esse lance de relargada, ele é excepcional, tá? Eu acho assim que o Verstappen, na minha opinião, é fora da média, não só no talento natural, eu acho, mas eu acho que para mim é nítido que o Verstappen ele tem um diferencial nessa questão de retomada, de relargada. Na volta 9, cara, assim, o Sainz, né, que estava em segundo, né, na ocasião, ultrapassa perfeitamente o Verstappen, tá? O Verstappen assim, foi uma ultrapassagem perfeita. É o que chama na Fórmula, a gente chama na Fórmula 1 de dive bomb, né? Aquele tiro, assim, sabe? Assim, nem o próprio Verstappen acreditou que o Sainz ia tentar, né? Mas o Sainz, com muita postura, conseguiu fazer essa ultrapassagem, na minha opinião, perfeita, a ultrapassagem do Sainz. Na volta 10, já era o Norris que estava em terceiro, para tentar ultrapassar o Verstappen, tá? Assim, não vou dizer que o Norris estava errado, mas o Norris ele tem uma tara de tentar ultrapassar o Verstappen por fora. E aí o que acontece, né? O Verstappen ele fecha a porta, né? E aí deixa o Lando Norris para fora da pista, fecha e deixa o Lando Norris para fora da pista. E aí ele tenta, né? E aí o Lando Norris parece que consegue uma ultrapassagem. Agora não estou lembrado se foi na mesma volta. Acredito, isso, na verdade, foi. Agora não estou lembrado muito bem. Mas enfim, cara, o Verstappen na volta 10, o Verstappen de forma muito agressiva, ele tenta fazer a curva com o Lando Norris à frente, ele tenta ir no dive bomb também, né? Só que o dive bomb dele falha miseravelmente. Tanto ele quanto o Lando Norris vão para fora, igual, uma situação mais ou menos semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? E aí o Leclerc, né, que estava em quarto, ultrapassa os dois. Tá? E aí o Verstappen já completamente sem ritmo, tá? Assim, em vista das Ferraris, que para mim estavam em um outro ritmo, pelo menos nesse primeiro stint, tá? E assim, o Verstappen foi... E aí o Verstappen foi punido em 10 segundos, tá? Tanto pela manobra de fechar o Norris, tá? Por fechar o Lando Norris. Assim, agora eu não estou lembrado agora de cabeça se foi pelas duas manobras ou se foi por uma manobra especial, né? Mas aí, enquanto isso acontecia, enquanto o Verstappen e o Norris estavam sendo... enquanto a direção de prova estava avaliando uma punição ou para o Verstappen ou para o Norris, o Leclerc se aproximava bastante do Sainz, né? O Sainz até reclama um momento ali no rádio, né, inclusive, mas ficou por isso mesmo, tá? E até aqui uma corrida muito agitada, assim, sabe? Muitas ultrapassagens e tudo mais, tá? E aí o que acontece, né, senhores? O Verstappen é punido novamente por mais 10 segundos. O Verstappen levou 20 segundos de punição. O que eu penso, pessoal, é o seguinte: para mim, eu considero que o Verstappen está um degrau, na minha visão, acima de muitos pilotos, tá? Mas na minha opinião, acho que às vezes essa afobação dele é desnecessária, porque eu acho assim que ele não precisa disso, né? Eu acho assim que ele às vezes ele meio que se perde. Eu não sei o que acontece com o Verstappen, que às vezes acontecem essas coisas com ele, eles parafusam alguma coisa na cabeça do Verstappen e ele é capaz de fazer essas besteiras. E todo o talento, toda a habilidade que ele tem vai pro ralo, assim, sabe? Vai em xeque, vai em questionamentos. Quando chega esses momentos, né? Eu falo para vocês assim que o Verstappen para mim é o melhor piloto desse momento, assim, tudo desse grid todo aí, tudo. Mas para mim, acho que ele muitas vezes perde muitos pontos de credibilidade por conta dessas coisas. As pessoas podem falar assim que isso é a vontade de vencer e tudo mais. Eu já não acho isso não, cara. Eu já acho que isso é um pouco o exagero dele. Isso pra mim é parafuso que cai da cabeça dele. Então eu acho que pra mim, às vezes, como eu falei, excepcional piloto, tudo e tal,
Mas acho que às vezes, eu acho assim que um piloto, ele tem que saber se controlar em alguns momentos. Porque esse tipo de coisa é até perigoso. É até perigoso. Lando Norris, inclusive, falou que chega a ser perigoso. É inacreditável, assim, sabe? Que o Verstappen às vezes se expõe a fazer. Eu não tenho nada contra o Verstappen. Eu gosto dessa agressividade dele, mas eu acho que às vezes tem um certo momento assim que você tem que começar a olhar e pensar assim, pô, até que ponto vale a pena isso, né? Até que ponto, assim, realmente compensa fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, né? Então, assim, mas ele foi punido por 20 segundos, né? Na volta 14, um duelo entre o Russell e o Hamilton, tá? E o Hamilton na frente, o Russell atrás, tá? E o Hamilton é até passado pelo Russell na volta 15, tá? A falta de ritmo das Mercedes, cara, era tão nítido que a Haas, né, que inclusive vem fazendo corridas muito boas, tá? Eu não venho mencionado muito isso, falha minha, né, inclusive. A Haas muito bem, o Magnussen também muito bem, tá? Ele ameaça ali o Hamilton, tá? O Magnussen, inclusive, que tá de malas prontas aí para talvez nem mais voltar para Fórmula 1, tá? No final dessa temporada. Que eu falo muito de que ele tem sido, que ele, provas anteriores atrás aí, eu critiquei muito o desempenho dele e tudo. Mas a gente também tem que ser válido em dizer assim que o Magnussen parece que está pouquinho em pouquinho voltando à forma, né? Claro que meio que tarde demais para qualquer coisa. Mas é bom saber que o Magnussen, pelo menos nesse período em que ele está na Fórmula 1, ele pelo menos vai se encerrando com uma ficha um pouco mais limpa, né? Porque o Magnussen, né, tem uma ficha muito suja nessa questão assim, de defender posição, até da pilotagem asquerosa que ele estava tendo no início da temporada, né? Na volta 16, infelizmente, quis o destino fazer isso, o Alonso para por problemas no seu carro, né? Ele acaba tendo de parar. Depois foi confirmado que foi problemas nos freios, né? Realmente, quando ele foi parar, ele realmente estava um pouco, ele parou um pouco à frente dos boxes da equipe e tudo mais, e isso aí foi problemas nos freios dianteiros. Na volta 18, cara, o Lawson e Pérez, né? Uma batalha entre o Lawson e o Pérez. Cara, uma batalha muito árdua, né? Entre um piloto que no momento, uma decepção da Red Bull contra um piloto que pode muito bem ter condições de estar na Red Bull em 2025, né? E aí, o que acontece? Os dois acabam quase se tocando. Na verdade, os dois se tocam, né? Os dois se tocam. O Lawson não abre mão da posição nem nada, tá? Pra mim, acho que ele foi, assim, é complicado dizer, porque a direção de prova não deu punição para nenhum dos dois, mas se há alguém ali que poderia ter evitado alguma coisa, eu acho que pra mim, não sei, cara, porque foi tão coisa de corrida aquilo ali, cara, é coisa assim que você espera muito, e é uma postura que a gente gosta bastante, que é do Lawson, né? Aquela de não desistir, aquela de não facilitar, né? Porque, né, é isso que a gente procura nesse esporte, né? Pilotos que não facilitem a vida para os outros, né? O que infelizmente não vem muito acontecendo ultimamente, que não é o caso, né? Aí na volta 19, o Pérez, né, já descontrolado, né, pela atitude do Lawson e tudo mais, chamou ele de idiota no rádio e tudo mais, porque é aquela batalhinha, né, aquela batalha mental, né, como eu falei, de um piloto que está sob frangalhos na Red Bull e um piloto que está numa plena ascensão na Racing Bulls, né, que é o Lawson e o de frangalhos, que é o Pérez, né. E aí, na volta 20 é noticiado mais 10 segundos para o Verstappen por ganhar vantagem ao sair da pista, que foi na última tentativa dele de ultrapassar o Lando Norris, ali, né? E assim, 20 segundos de punição somados aí para o Verstappen até então. Na volta 21, um duelo entre o Piastri e o Colapinto, né? Uma batalha ali que perdurou até uma certa grande parte da corrida, tá? Na mesma volta, o Pérez, ele para, tá? Na volta 21, o Pérez é o primeiro a parar, tá? O Alonso tinha sido o primeiro a parar, só que o Alonso parou por motivos de problemas mecânicos, né? Mas o Pérez faz a sua primeira parada, ele que estava de pneus duros, né? Não entendi, tá?
O Verstappen reclamando demais da conta, da aderência dos pneus, tá? Ele estava falando assim que não estava tendo gripe nem nada, tá? Ele não, gripe que eu falo é aderência, não é de gripe por si só. Gripe, né? Doença, assim, não é isso, é aderência, tá? E aí o Verstappen ele paga 20 segundos de punição e coloca pneus duros, isso na volta 27. Na volta 29, o Hamilton é que para e coloca pneus duros, tá? Na volta 31, o Norris para e coloca pneus duros. Na 32, o Leclerc e o Russell param e colocam pneus duros, né? Na volta 33, né, o Sainz para e coloca pneus duros. O Sainz, que até ali vinha fazendo assim, um excelente ritmo de corrida, acho que ele já estava a 8 ou 9 segundos em relação ao Leclerc, né? Na volta 34, o Lawson segurando bastante o Piastri, né? O Lawson muito difícil de ser ultrapassado, né? O Lawson tem se mostrado um excelente piloto nesse quesito assim, de defender a posição, tá? E com isso, do Lawson segurando o Piastri acaba sendo ultrapassado pelo Hamilton na volta seguinte, né? Na volta 35, né? E aí, eu até coloquei aqui também, né? O Verstappen fazendo uma corrida de recuperação, tá? Porque, né, como ele teve de pagar esses segundos todos de punição, ele acabou voltando nas últimas posições, tá? Ele só não voltou, ele voltou inacreditavelmente, ele não consegue voltar na frente do Sérgio Pérez, né? E eu tinha notado aqui também que o Lawson e o Piastri ainda não tinham parado, né? Até ali na volta 39, só que também outros pilotos também não tinham parado. A Sauber do Bottas, por exemplo, não tinha parado ainda, né? Mas eu tinha mencionado o Lawson e o Piastri porque eles estavam tendo mais protagonismo na corrida do que o Bottas, né? Que não tem protagonismo algum, né? Na volta 42, o Lawson consegue ultrapassar o Sérgio Pérez, né? Na mesma volta, o Verstappen reclamando muito de aderência, tá? Na volta 45, eu sinceramente não entendi essa estratégia da Red Bull, tá? De parar o Sérgio Pérez 2 vezes, tá? Ele foi inclusive um dos únicos a parar 2 vezes, tá? Ele para na volta 45 ele para e coloca pneus médios novamente, tá? E aí o Verstappen e alguns outros pilotos falando, né, sobre chuva, né? Eles falam assim, aqui está com previsão de chuva. Não choveu lá, mas está chovendo aqui, né, onde moro, né? Talvez eles previam que aqui que ia chover e não na pista, né? Porque não, assim, o clima lá estava nublado, realmente, mas não o suficiente assim para, né? Mas não o suficiente assim para chover enquanto havia corrida, né? Na volta 54, o Hamilton se aproxima muito do Russell, né? O Russell que inclusive teve eu não cheguei a ver qual foi exatamente a causa, né? De alguma coisa que aconteceu com o George Russell que fez que a asa dianteira do lado esquerdo estivesse danificada e ele estava perdendo desempenho com isso, né? E o Hamilton se aproximando muito do Russell por conta disso. Falando em aproximar, o Norris é quem estava se aproximando do Leclerc, né? Eu notei isso na volta 59, né? O Leclerc estava fazendo o que podia, tá? E aí na volta 63, o Leclerc ele erra na última curva e o Norris ultrapassa, né? O Leclerc ele perde a tração na última curva e quase ele bate, quase se espatifa no muro, né? E o Norris nem precisou de muito esforço, ultrapassou e foi embora, né? O Leclerc não tinha ritmo algum ali para fazer uma retomada de corrida nem nada. Nem o Norris tentando alcançar o Carlos Sainz, né? Que até ali estava na casa ali de 6 segundos por aí do Leclerc, né? Na volta 66, finalmente, né, o Russell, cara, defendeu muito bem a posição dele, tá? O Russell defendeu muito bem, mas não tinha como fazer outra coisa, né? Na volta 66, o Hamilton finalmente ultrapassa o Russell, né? Na volta 67, o Lawson disputa com o Colapinto e os dois se tocam, tá? Não sei como o pneu do Colapinto não furou, tá? Porque o toque foi exatamente na roda, o Lawson tocou na roda do carro do Colapinto, né? Então, na minha visão, acho que é porque houve o toque, mas o toque na roda e não no pneu, porque se fosse um pneu, com certeza não daria outra, né? Na volta 70, o Leclerc para fazer a volta mais rápida, né?
Na mesma volta também o Sérgio Pérez para, né? Provavelmente para roubar essa melhor volta, né? Que inclusive vão tirar essa aberração dessa volta mais rápida, tá? Uma coisa que eu sou muito contra. Eu era a favor até o momento onde isso fosse utilizado, pelo carro mais fraco, um carro sem condições, parar nas últimas voltas e ir lá fazer a melhor volta, né? Não ia ser meramente para o piloto que estava com o melhor carro, né, fazer a melhor volta, né? Então isso para mim foi até muito bom de se fazer, tá? Inclusive na última corrida do Daniel Ricciardo, em Singapura, ele fez justamente isso, tá? Mas o Leclerc conseguiu fazer a melhor volta e o Sainz vence a corrida, né? Piloto do dia, de acordo com o público, e para mim o Carlos Sainz, tá? Eu acho que para mim o Sainz ele foi perfeito nesse final de semana, fez a pole position, não largou bem, é verdade, né? Mas eu acho que ele fez uma corrida muito bem administrada, tá? Muito bem administrada pelo Carlos Sainz, a segunda vitória do Carlos Sainz na temporada, tá? E a melhor volta foi do Leclerc, né? Na última volta, que foi 1:18.336, tá? Então, senhores, o campeonato ficou da seguinte maneira depois do Grande Prêmio do México, tá? O Verstappen ainda em primeiro com 362 pontos, o Lando Norris com 315 em segundo, o Leclerc em terceiro com 291, o Piastri em quarto com 251 pontos, Sainz em quinto com 240, Hamilton em sexto com 189, Russell em sétimo com 177 pontos, oitavo Pérez, meu Deus do céu, com 150 pontos, o Alonso em nono com 62 pontos, Hülkenberg em décimo com 31 pontos, 11º Lance Stroll com 24 pontos, Tsunoda em 12º com 22 pontos, Magnussen em 13º com 14 pontos, Albon em 14º com 12 pontos, Ricciardo também com 12 pontos em 15º lugar, 16º Pierre Gasly com 9 pontos, tá? Em 16º lugar, Oliver Biermann com 7 pontos em 17º, Franco Colapinto em 18º com 5 pontos, Esteban Ocon 19º com 5 pontos, Liam Lawson com 2 pontos em 20º e Diogo Anyu zerado também de pontos. Valtteri Bottas eu não entendi aqui porque está 21º e 23º, né? Mas eu vou colocar aqui que 22º Logan Sargent em 22º, não entendi porque não está aqui mencionado, e em 23º Valtteri Bottas, tá, pessoal? No campeonato de construtores, só um instantinho, senhores, deixa eu ver aqui, no campeonato de construtores, a McLaren na liderança com 566 pontos, a Ferrari com 537, pode muito bem chegar na McLaren, tá? A Ferrari totalmente no jogo, tá? Ultrapassou hoje, graças ao primeiro lugar e terceiro lugar do Sainz e do Leclerc, né? Ultrapassou a Red Bull, que está em terceiro com 512, a Ferrari com 537 em segundo, em quarto a Mercedes com 366 pontos, uma eternidade depois, a Aston Martin em quinto com 86 pontos, a Haas em sexto com 46 pontos, tá? A Racing Bulls com 36 pontos em sétimo, a Williams em oitavo com 17 pontos, a Alpine em nono com 14 pontos e, como sempre, a Sauber zerada de pontos em décimo, tá? Bom, de acordo, deixa eu só ver a distância aqui, calcular aqui a distância aqui do Verstappen com o Norris, né? Que a distância agora é 566 a 537, uma distância bem pouca, tá? Agora, tá, pessoal? Não é uma distância muito alarmante, mas já é uma distância ok, né? Vamos dizer assim, né? É uma distância de 29 pontos, é isso? É isso mesmo, 29 pontos, não, acho que é 31. Peraí, deixa eu... 15...
Vamos ver aqui. É isso mesmo, 29 pontos, tá? Uma distância bem mais próxima já agora. Conseguiu uma distância bastante satisfatória o Lando Norris, né? Pois bem, senhores, é o seguinte. Eu ainda acho que o Verstappen vai ser campeão ainda. Eu ainda acho. Eu duvido muito que seja diferente disso, né? Mas eu tenho novamente que pisar sobre uma questão aqui, tá, senhores? Eu novamente falo para vocês que esse campeonato, como eu já falei, para mim é Verstappen e tudo mais. Mas eu acho que para mim, cara, o Verstappen ele tem que saber se controlar nesses momentos, cara. Eu sei que poxa, persistir e tudo, mas eu acho que pra mim chega um momento assim que você pensa assim, poxa, cara, isso é perigoso, entende? Não acho honestamente isso uma coisa muito boa de se acontecer. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim, tá? Mas é isso aí, né? Eu não tenho nem mais o que falar sobre essas coisas, né? Como eu já falei, pra mim a Ferrari, assim, essa distância também que o Norris tem com relação ao Verstappen, na minha opinião, assim, a Ferrari, cara, é muito bom ver a Ferrari novamente brigando, né? E para mim tem totais condições de vencer mais corridas, né? Seja o Leclerc, seja o Sainz, né? Mas eu acho que para mim, assim, acho que nem a McLaren nem o Norris previa que a Ferrari iria estar tão bem, né? Porque se fosse no ritmo que estava a McLaren antes das férias, eu diria que o Lando Norris talvez estivesse até mais próximo. Talvez o Lando Norris estivesse muito mais perto, mas infelizmente não está, né? Porque a Ferrari, essa melhora da Ferrari, ela é muito boa, sabe para quem? Para o Verstappen e para a Red Bull, né? Pode não ser em termos de campeonato de construtores, mas pode ser muito bem para o campeonato de pilotos, né? E eu honestamente acho, né, pessoal, assim, que para mim o Norris, né, por tudo que aconteceu, eu acho que ele foi bem, né? Eu acho que para mim essa corrida, eu acho que essa corrida assim é muito alarmante assim para McLaren, né? Porque não só essa corrida como também a dos Estados Unidos, né? Que acho que para o Brasil, né, que inclusive vai acontecer semana que vem, para mim a Ferrari, para mim se mostra hoje o melhor carro do grid, né? Para mim a Ferrari hoje tem, na minha visão, o melhor carro do grid no momento, né? Claro que isso é uma coisa muito oscilante, né? Porque como eu falei, em um momento a Red Bull era o melhor carro no início da temporada, para mim na meiuca do campeonato era a McLaren quem tinha o melhor carro, e nessa parte final, pelo que a gente está vendo, a Ferrari é quem está assumindo este protagonismo de ter o melhor carro, né? E é isso aí, né, pessoal? É isso aí que eu particularmente penso, né? Então é isso aí, tá? Daqui uma semana, Grande Prêmio do Brasil, tá? Grande Prêmio do Brasil, tá? Vamos ver como vai ser, tá? Mas é isso aí, senhores. Pra mim, igual eu falei, pra mim o Verstappen ele tá com a mão na taça, mas eu acho que pra mim ele tem que se controlar muito ainda Porque, cara, 20 segundos por punições pesadas iguais essas, cara, assim, sério, desculpa quem é fãzinho do Verstappen, eu não sou fã de piloto nem nada, mas, cara, eu honestamente acho o seguinte, cara. Eu acho, assim, que tem que se controlar mais nesses momentos. Eu acho que, pra mim, como eu já falei, pilotaço e tudo mais. Mas eu acho que tem umas certas horas, assim, que tem limite Tem horas, assim, que tem que ter um certo limite essa situação toda, né? Minha opinião, claro, né? Mas pra mim, 20 segundos, cara, 20 segundos é muita coisa, né? Eu acho, assim, que isso destrói muito os méritos do Verstappen por tudo que ele vem fazendo e tudo. Pra mim, isso acaba muito com as moral, com a credibilidade do Verstappen. Não que ele precise dessa credibilidade nem nada, ele só precisa só da porra da taça no fim do dia e tal. Mas eu acho que pra mim, pode se complicar muito o Verstappen com essas situações, né? Enfim, cada um tem sua opinião e tudo mais, né? E pra mim, é como se diz, né? Temos um campeonato, né? Mas como se diz, muito difícil de tirar do Verstappen esse campeonato, tá? Minha opinião, claro, né? No mais, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis. Pessoal, e eu que esqueci do resultado da corrida, né? Eu falei o campeonato de pilotos, falei o campeonato de construtores, mas não falei
da posição dos pilotos na corrida, né? Vamos lá, Sainz em primeiro, Lando Norris em segundo, Leclerc em terceiro, né, que inclusive fez a melhor volta, Hamilton em quarto, Russell em quinto, Verstappen em sexto, no lucro, tá? No lucro o Verstappen, tá? Ficar em sexto, no lucro. Sétimo, Magnussen, muito boa corrida do Magnussen, tá? Inclusive, à frente, inclusive, do Hülkenberg. Oitavo, Piastri, né? Que fez uma corrida de recuperação, mais uma vez, né? Porque mais uma vez ele falhou na classificação, né? Segunda vez seguida que falha na classificação. Nono, Hülkenberg. Pierre Gasly em décimo, tá? Bom resultado para a Alpine, né? É o que resta, né? A migalha, né? Como se diz, né? Então, é a migalha que resta para a Alpine, né? Lance Stroll em 11º, né? Uma corrida ok do Lance Stroll, né? Não foi uma corrida ruim nem nada, né? Franco Colapinto em 12º, Esteban Ocon em 13º, Valtteri Bottas em 14º, tá? Uma corrida até ok das duas Saubers, tá? O Guan Yu em 15º também. Liam Lawson em 16º, né? Por conta do toque com o Colapinto, ele teve de fazer uma parada a mais. O Sérgio Pérez em 17º lugar. O mexicano do GP do México, com o terceiro melhor carro do grid, em 17º. E ainda por cima, depois que eu fui verificar e tudo, o vídeo e tudo mais, eu fui ver aqui também, né, quando o Lawson ultrapassa o Pérez, ele ainda manda dedo pro Sérgio Pérez, né? Então, tipo assim, além da ruindade do Pérez no Grande Prêmio do México, além do péssimo resultado que ele teve, ainda levou dedo do Lawson, né? 18º, dos que, e aí de agora em diante é os que abandonou, né? Pra você ver que o Pérez é o último dos que não abandonaram, né? O Alonso, o Albon e o Tsunoda não finalizaram a corrida, né? O Albon e o Tsunoda finalizaram a corrida antes mesmo dela começar, tipo assim, já na primeira curva, e o Alonso na volta 16, né? Então é isso aí, pessoal. Eu esqueci de colocar, né, os resultados finais, né? E Red Bull, é o seguinte, vocês querem mesmo colocar o Pérez, que fez no seu GP Natal, 17º lugar, você quer colocar esse cara em 2025 no carro da Red Bull? Vou falar nada, vou poupar a minha saliva, tá? Para essa incompetência. Me desculpe, com todo respeito ao Sérgio Pérez, não tenho nada contra, mas para mim, meu Deus, não dá. Defender o indefensável, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. É nóis.